Feliz sábado, irmãos. Como o pessoal está sentado do meio para trás, eu vou chegar um pouco mais perto. Posso? E às vezes o pessoal tem medo, assim. Então eu chego mais perto, fica melhor, né? Não é verdade, Cecília? O pessoal tudo sentado mais pro fundo, assim. Não adianta querer fugir de mim, eu vou atrás. Não, tá tudo certo. Obrigado. Queridos, é bom revê-los. Eu estou aqui grato a Deus pela oportunidade que o Gilmar está me dando e o pastor Edmar me ligou hoje, inclusive dizendo que a casa estava aberta para chegar aqui e que infelizmente ele não estaria conosco hoje porque ele está num evento lá em Engenheiro Coelho. O pastor Eduardo Rueda e a Jurani também estão lá, num evento da União, e por isso não pôde estar aqui. Eu estou feliz porque eu revejo amigos, Alguns são colegas nossos da CPB, a gente se vê sempre, mas outros a gente não se vê com tanta frequência. Por exemplo, a Cecília, a gente trabalha no mesmo corredor, vejo todo dia. O Gilmar, a gente se vê com uma certa frequência. O Emerson está sempre lá no departamento. Eles eu vejo sempre na hora do almoço, a Thaís, o esposo. Então, existem pessoas que a gente está sempre se vendo. Existem pessoas que fazia tempo que a gente não se via, e eu estava com saudade dessas pessoas. A turma da irmã Marinete ali, a família dos Vardão, que o pessoal está sempre junto ali. Que bom ver vocês juntas. Eu até cheguei e já mencionei a falta de uma, eu senti a falta da Neuza. A Neuza está sempre parte do grupo ali, da patotinha, Essa patotinha, a patotinha do bem, Esse pessoal, se tem uma reunião, não tiver comida, Marinete? Não me esqueço da sua torta, aquela torta especial, sabe? Não me esqueço. Não estou nem dando indireta, é direta mesmo, tá? Algumas famílias aqui aumentaram, Nós temos famílias novas aqui também, pessoas que eu não conheci no período em que aqui estive, foi o ano de 2013, já faz um tempinho, O último sermão que eu preguei aqui na igreja do Inocop foi em 2014. Nós estamos falando aí de 5 anos, passou um bom tempo. Então nós temos famílias novas que vieram para a igreja, Temos crianças que nasceram, inclusive lá em casa. Amanhã vocês vão conhecer a Helena, a Helena estará aqui, uma graça. A Helena é uma graça, não é porque eu sou pai, sou suspeito de falar, mas é uma graça. É uma graça. Eu tenho tido vislumbres do amor de Deus assim de uma maneira totalmente diferente do que eu já tinha visto, Já tinha me falado isso. Bem, queridos, eu felicito o Gilmar pela iniciativa como líder de família, ancião da igreja, de investir em sermões alusivos à área de família. Eu soube que existe uma certa frequência, vocês têm feito esse programa com uma certa frequência. Até pensei, confesso, Gilmar, talvez há uns 2 meses eu vi alguma coisa no Facebook falando de fim de semana da família. Eu falei assim, mas eu tinha combinado com ele uma data em julho, ele está fazendo agora em maio, que era a data da Semana de Família, inclusive eu estava fazendo na minha igreja, lá em Iperó. E vocês sabem que Inocop tem uma ligação, uma ponte aérea com Iperó, porque foi a saída do Gilvan para estar conosco lá e ajudar no processo de construção da igreja. E quando foi naquele período, eu falei, bom, se eles estão fazendo a semana agora, eu acho que o Gilmar logo me liga cancelando o que ele tinha combinado comigo. E a coisa foi passando, eu falei, bom, a data está na agenda. E aí eu conversando com o pastor Rueda, ele disse assim, não, a gente está fazendo isso. Eu falei, puxa, então tem sido um programa um pouco mais intenso. E eu felicito vocês por isso, porque de todos os problemas que nós temos na igreja, e nós temos alguns problemas, como toda comunidade é composta por pessoas, a igreja tem alguns problemas que são sistêmicos. Não importa se você está no sul, no norte, no leste, no oeste, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, na África, existem problemas que são comuns. Eu acho que de todos os problemas, o mais recorrente e o mais profundo está relacionado com as famílias. Eu falo para vocês hoje com
o senso da responsabilidade de estar tocando em um tema que ele realmente é necessário que seja trabalhado esse tema na igreja, e eu não me iludo com as aparências que eu vejo na igreja, em relação à família. Ao longo do meu ministério, eu tenho visitado muitas famílias, né, e já vi muitas coisas. E eu já perdi a surpresa. Eu já não me surpreendo mais quando eu vou a uma casa em que parece que está tudo bem e, na verdade, aquela casa está desabada. Eu já não me surpreendo mais. E isso me dói muito. Dói o coração. Dói o coração, queridos, porque o Evangelho... E qual que é o significado da palavra Evangelho? Boas novas. O Evangelho é boas novas. Qual é o lugar em que as boas novas deveriam ser melhor entendidas, evidenciadas e vividas? Em casa. Né? Se o Evangelho é boa nova, qual vai ser o primeiro círculo que vai absorver essa boa nova? O lar. É onde nós convivemos, é onde nós nos despimos das nossas máscaras sociais e nós somos quem nós somos. Então, esses dias eu conversava com alguém, e isso não foi há menos de uma semana, conversava com alguém demoradamente, e esse alguém me dizia de situações, e eu ia pensando assim, eu pensava e depois conversava com ele e dizia assim, mas escuta, essas pessoas, elas são membros da nossa comunidade de fé. Quando a gente olha para elas, parece que está tudo bem. E como é que pode? O que você pensa disso? E é um jovem. Ele dizia, pastor, eu não consigo assimilar isso. E eu disse assim, se o Evangelho não for Evangelho dentro da minha casa, que Evangelho é esse que nós professamos? Se as boas novas não transformarem a minha dinâmica familiar, a minha relação com a esposa, a minha relação com os filhos, a relação dos filhos com os pais, que boas novas são essas? Eu não conheço todos aqui, eu conheço um bom número de vocês, mas não conheço todos. Sei que alguns vêm de lares adventistas. Sei que alguns vêm de lares não adventistas. Sei que alguns estão numa caminhada. Todos nós estamos num crescendo. Isso é um fato. Alguns de nós tivemos percalços no caminho. Mas o Senhor tem nos sustentado. E aqui deixa eu dizer algo para você, já anunciando o sermão de amanhã. O título do sermão de amanhã é Além das Aparências. Às vezes a gente acha que porque a nossa família está com problema, acabou-se, né? Não tem mais sentido. Mas o sermão de amanhã, a gente vai falar um pouquinho a respeito desse assunto. Além dessas aparências, dessas más aparências, há esperança. Nós precisamos acreditar nisso. E a história sagrada, ela traz alguns exemplos disso. E amanhã nós vamos estudar um pouco. Nós vamos estudar amanhã algumas histórias. E nós vamos ver como Deus transforma realidades. Então veja, nós estamos vivendo uma fase muito complicada, em que nós temos um bom número de famílias da igreja que passa por problemas, e eu sei que neste momento talvez eu esteja falando, ou muito provavelmente eu esteja falando com alguma família que lá no recôndito do seu lar está passando por dificuldades. Nós precisamos entender quais são os principais desafios que nós temos hoje. E nós precisamos colocar os fundamentos espirituais bem claros diante da nossa mente e do nosso coração, para que a gente possa superar esses desafios. A sociedade hoje não é mais aquela sociedade que nós tínhamos, por exemplo, há 30 e 40 anos. Muita coisa mudou. Aliás, nós temos visto mudanças ocorrendo rapidamente. Rapidamente.
Antes você tinha uma mudança a cada 40 anos, 50 anos. Agora, a cada 2 anos, você vê uma mudança na sociedade. Há 10 anos, quem iria imaginar estar com um celular, um smartphone na mão? Era inimaginável. A gente tinha aquele celular Nokia, né? Aquele eterno, porque podia cair do 25º andar que não quebrava. Né? Carro podia passar por cima, caminhão, podia cair na água, nada destruía aquilo ali. Né? Você tinha um celular daquele e ele só servia para uma coisa: telefonar. Hoje você tem um celular que de vez em quando até você usa para falar, para ligar. Né? De vez em quando você usa. Você pode fazer tudo nele. Hoje nós estamos num processo em que as mudanças que ocorrem fora, nos países chamados de primeiro mundo, ou norte global, ou seja lá como você preferir chamar os países do hemisfério norte, Estados Unidos, Europa especialmente, as mudanças que ocorrem lá, rapidamente elas chegam no nosso país. A mídia, ela dita tendências e rapidamente as pessoas assimilam isso. Antes, o que estava restrito a contextos muitas vezes acadêmicos ou a contextos de elite, hoje estão abertas essas fronteiras. Então, tudo isso tem afetado as nossas famílias. E nós temos sentido o impacto disso no dia a dia. Eu gostaria de falar de 3 coisas que têm afetado significativamente a nossa forma de ser família. E eu gostaria de propor uma reflexão em torno de um fundamento espiritual que muitas vezes não tem sido compreendido como deveria ser e não tem sido executado como poderia ser. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que nós estamos vivendo em um período de alto pluralismo moral e religioso. Alto pluralismo moral e religioso. Como isso nos afeta? Veja só, no passado, especialmente no nosso contexto, eu estou falando dentro de uma realidade cristã. Né? O cristianismo ele era há 40, 50 anos aqui no nosso país, e quando eu falo cristianismo, eu estou incluindo todas as denominações cristãs, eu não estou falando só do adventismo, estou falando da ética e da moral propagada na sociedade. Nós somos um país majoritariamente cristão. Há 50 anos, a principal religião do país era o catolicismo. O catolicismo continua sendo a maior religião, mas hoje com um número muito menor do que 50, em termos proporcionais, muito menor do que 50 anos atrás. Quando se falava na escola a respeito de religião, se falava a respeito do Deus cristão, do Deus da Bíblia. Há 50 anos, há 40 anos, numa escola pública, e talvez alguém queira testemunhar a respeito disso aqui, numa escola pública, era natural começar as aulas orando o Pai Nosso. Os livros de educação moral e cívica, e alguns outros livros relacionados a princípios de vida, eles eram claros em apresentar a moral e a ética cristã. Então, ainda que a pessoa não pertencesse ao catolicismo e houvesse divergências de pensamento, mas você tinha, de maneira geral, você tinha uma noção cristã de vida. Nós podemos dizer que essa é a realidade que vivemos hoje? Nós não podemos dizer isso. Então, hoje, por exemplo, uma das bandeiras que se apresenta é a bandeira de que o Estado é laico. O Estado é laico. E como Estado laico, ele não pode propagar nenhuma religião principal. Ele tem que respeitar todas as religiões. E ele tem que oportunizar todas as religiões. Nós acreditamos na liberdade religiosa?
Sim, é uma bandeira do adventismo, a liberdade religiosa. É uma bandeira do adventismo. Ocorre que, dentro do contexto da escola, da sociedade, aquilo que antes era consenso em relação à moral judaico-cristã, hoje já não é mais. Então, esse pluralismo, essa grande quantidade de formas de enxergar a moral e a religião, ela tem provocado uma série de questionamentos na mente de todas as pessoas, incluindo pessoas que pertencem à igreja. Então, nós não estamos hermeticamente fechados em um sistema, nós estamos interagindo. E quando nós interagimos, nós estamos sendo influenciados com aquilo que nós interagimos. Então, a gente já começa a ter jovens que foram criados na igreja, que chegam a um determinado momento em que eles questionam se Deus de fato existe. Porque o professor questionou. Porque a série da Netflix questionou. Porque a novela questionou. Porque o livro questionou. Porque a música questionou. Porque o youtuber questionou. Ou outros que diziam assim, mas por quê? Nós precisamos adotar o cristianismo como uma linha aceitável, sendo que a mensagem do Islã é uma mensagem interessante também. Afinal de contas, o Islã é paz. Vocês estão entendendo como é que aquilo que antes a gente não via acontecer está acontecendo dentro do nosso arraial? Fruto de uma sociedade plural em termos morais e religiosos. Isso leva a um segundo ponto, que é o subjetivismo, que é a noção de verdade. O que tem a ver essa noção de verdade? Antes, se tinha um conceito de que a verdade era algo absoluto. Verdade é verdade, ponto. Hoje o discurso é, você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Cada um tem a verdade que lhe convém. Alguém já ouviu isso? Cada um tem a verdade que lhe convém. Cada um acredita na verdade que lhe convém. Então, esse subjetivismo, esse relativismo, acaba colocando o ser humano e as famílias em um terreno de areia movediça. E não tem como você manter uma firmeza em termos de foco na vida se você não tiver padrões absolutos na sua vida. Isso é impossível. O subjetivismo, aliado ao pluralismo, tem feito com que as pessoas experimentem elementos morais e elementos religiosos à sua maneira. E a isso a gente chama de religião self-service, ou a moralidade self-service. O que me interessa, eu colho. O que não me interessa, eu deixo. E isso está minando a autoridade e a relevância da família como nós conhecemos, sob uma perspectiva cristã. Porque agora o filho olha para o pai e diz para o pai assim, não, pai, essa é a sua verdade, a minha é diferente. Ou o filho olha para o pai, a filha olha para a mãe e diz assim, mãe, essa é a religião conforme a senhora entende, eu entendo de outro jeito. E aí pode-se falar assim, não, mas você cresceu assim. Ele diz assim, não, eu cresci, mas hoje eu vi outras coisas e eu acho que aquilo e aquilo outro que você me ensinou são válidos. Outros aspectos não são. Então eu escolho aquilo que eu coloco em prática, eu coloco dentro da minha cesta de virtudes, de moralidade, e eu vivo aquilo que eu acho que é conveniente. Então, esses dois elementos, o subjetivismo e o pluralismo moral e religioso, eles criaram um contexto em que as famílias, elas estão pressionadas porque elas não têm mais, ou se intenciona que elas não tenham mais referenciais morais significativos que deem norte para aquilo que acontece dentro de casa.
Então isso fragmenta e fragiliza o conceito de casamento. Isso fragmenta e fragiliza o conceito de paternidade e maternidade. Isso fragiliza a percepção dos filhos em relação ao papel dos pais. Isso fragiliza a questão dos papéis de homem e mulher. E o que nós temos visto hoje, na maior parte dos problemas que existem dentro das casas, está relacionado com isso. O marido que não sabe ser um homem de acordo com a palavra de Deus, a mulher que não sabe ser uma mulher de acordo com a palavra de Deus. E, por favor, eu não gostaria que vocês tirassem aqui nenhuma conclusão antes de nós conversarmos a respeito disso no domingo, porque eu vou falar dessa questão dos papéis efetivamente no domingo. Então, o que a Bíblia diz ser papel de homem e papel de mulher? Isso é algo que nós precisamos reavivar. E aqui tem um detalhe interessante. Algumas pessoas, para se contrapor a essa tendência social, elas querem defender uma ideia da família tradicional. E aqui existe algo que nós precisamos tomar cuidado, porque a família tradicional necessariamente não é a família bíblica. Porque existem alguns conceitos dentro da família tradicional que não correspondem àquilo que a palavra de Deus diz a respeito de família. E isso é algo que eu gostaria de estudar com vocês no domingo e que eu pretendo, pela graça de Deus, estudar com vocês no domingo. Nós vamos estudar uma porção específica da palavra e nós vamos falar a respeito desse assunto. O que a Bíblia diz a respeito? Então veja, nós temos subjetivismo, nós temos pluralismo moral e religioso, e aí nós temos o terceiro ponto que é, na minha opinião, o mais terrível em termos práticos no contexto das famílias cristãs. É a dissociação, é a separação entre fé e vida. Fé e vida. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, ela tem uma vida religiosa e fora dos limites da religião, fora dos limites do templo, ela tem uma vida totalmente diferente. Entendem? É o indivíduo que no sábado, na igreja, tempo e templo, ele é uma coisa. E durante os outros dias da semana, ele é outra coisa. O conceito de vida integral, de vida espiritual que me acompanha em todos os momentos, ele simplesmente sumiu da mentalidade dita pós-moderna. Então, eu posso ser alguém na igreja e ser alguém totalmente diferente fora. Eu posso ter uma postura na igreja e ter uma postura oposta fora. E aí eu sempre me lembro da história da mulher que pediu um dia para o pastor para morar na igreja. E o pastor disse, mas você não pode morar na igreja, você tem marido, você tem filhos, você tem casa, por que você quer morar na igreja? Ela falou assim, porque aqui meu marido me trata bem. Então, essa dissociação, ela acaba sendo tremendamente nociva para o contexto de uma família cristã. E aí eu volto para a minha fala inicial. O evangelho precisa ser evangelho, em primeiro lugar, em casa. As boas novas precisam ser boas novas em casa. Isso significa que eu preciso ser um marido melhor para minha esposa todos os dias. Minha esposa precisa ser uma esposa melhor todos os dias. Nós, como pais, precisamos ser melhores como pais em relação à nossa filha todos os dias. E a nossa filha deve crescer também todos os dias. E é essa dinâmica que nós precisamos entender. E aí eu me volto para algo que eu receio com quase total certeza de que é um elemento que, na maior parte das casas, na maior parte dos lares cristãos, acabou sendo deixado de lado, que é o altar da família.
E aqui, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Eu não estou falando de uma oração por dia. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em um texto que é muito conhecido e muito significativo para os judeus. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. A partir do verso 4. Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Nós vamos ler até o versículo 9. A Bíblia diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse texto aqui é a profissão de fé de um judeu, e todos os dias o judeu ortodoxo ele profere esses versículos. É a Shema. Shema é ouve, é o verbo ouvir em hebraico. Shema Israel. Ouve, ó Israel. Então nós temos uma profissão de fé. E essa profissão de fé identifica o Senhor. E aqui quando você identifica essa palavra em caixa alta, aí, como se encontra, né, toda em versalete, você tem essa palavra como indicativo de que no texto hebraico é o nome sagrado de Deus, é o tetragrama sagrado, que não era pronunciado. Por isso eles liam como Senhor no lugar. Então, o Deus de Israel, Yahweh, o Senhor, é o único Senhor. E agora você vai amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E isso precisa estar onde? Isso precisa estar onde? De acordo com o versículo 6. No teu? Agora presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Ninguém dá, essa é uma frase clichê. Já vou antevendo aqui, já vou adiantando. Essa é uma frase clichê, mas ela precisa ser entendida. Ninguém dá aquilo que não tem. Como nós vamos compartilhar a vida com Deus se nós não temos relacionamento com Deus? Em primeiro lugar, Deus está aqui dizendo o seguinte: olha, você vai amar o Senhor. Como? De todo o teu coração. E aqui o coração estava relacionado com a sede, né, da consciência do ser humano. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E então essas palavras, o amor a Deus, as palavras de Deus que estavam sendo repetidas aqui em Deuteronômio, deveriam estar no coração, deveriam ocupar a mente, deveriam fazer com que esse judeu, esse israelita, tivesse Deus dentro dele de maneira plena. E o conhecimento da palavra de maneira plena. E então, quando ele tivesse esse conhecimento todo dentro de si, então, o que ele deveria fazer? Tu as inculcarás. O que significa isso? Alguém tem uma outra versão aí? O que significa inculcar? Coloca na cuca. Coloca na cuca. Tu as inculcarás. Você vai compartilhar isso e isso vai fazer parte da mente dos teus filhos. Então veja, queridos, a religião não é aquilo que eu faço. Em primeiro lugar, a religião é aquilo que eu vivo.
Se a fé não for algo particular, se a fé não for algo visível em mim, como eu vou conseguir compartilhar isso com a minha esposa, com os meus filhos? E aqui é interessante porque o texto diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Veja, quando é que você deixa de ser um testemunho das palavras reveladas de Deus? Veja, todo momento do tempo, ou você vai estar assentado, ou andando, ou deitado, ou levantado. Não existe uma outra posição, existe? Existe um estado em que você não esteja contemplado aqui? Só se estiver flutuando. Mas eu acredito que se você estiver flutuando, alguma coisa não vai estar bem, né? Ou seja, o texto está dizendo o seguinte: as palavras de Deus, elas devem fazer parte do seu dia a dia todo o tempo. E quando isso acontece, então a gente consegue compartilhar isso com aquele que está ao nosso redor, especialmente com os filhos. Elas estarão atadas como sinal na mão, por frontal entre os olhos, escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Os judeus, eles têm um detalhe interessante, os ortodoxos, eles colocam isso de maneira literal. E eles amarram uma caixinha na testa com esse texto. E alguns amarram tiras de couro nas mãos com a caixinha, que são os filactérios, chamados filactérios. E eles têm, no batente das portas, eles têm uma porção desse texto pregado. Tem uma caixinha especial chamada mezuzá, e você passa numa casa judaica, você vê, lá no umbral. Eles tornam isso de forma literal, eles tomam isso de forma literal. Será que é isso que Deus espera? A literalidade vazia? Deus espera que isso esteja no nosso coração. E aqui, queridos, deixa eu... De repente você esteja pensando assim: mas pastor, onde você está querendo chegar? Eu comecei falando que nós precisamos retomar um fundamento chamado... altar da família. Como tem sido o altar da família? O altar da família, quando existe. Eu me lembro do tempo em que a gente perguntava na lição da escola sabatina, na classe. Hoje em dia nem se pergunta mais. Por medo das respostas. O constrangimento. Em muitos lugares já não se pergunta mais. Isso aí é regional, né? A questão do cartão de escola sabatina é de união para união. Tá? Por isso que eu estou dizendo, em alguns lugares se pergunta ainda. Em outros não se pergunta mais. Quantos fizeram o culto familiar? Lembra dessa pergunta? Aqueles que são adventistas há mais tempo vão se lembrar. Ainda tem, né? Mas em alguns lugares não se pergunta. Está lá, mas pula. Por quê? Porque as respostas são terríveis. Em alguns lugares o índice de culto familiar é menor do que 10%. Ou seja, de 10 famílias da igreja, somente uma faz. E aqui, essa uma que faz, necessariamente ela não faz um culto familiar. A vida hoje ela é bastante dinâmica, é um fato. A gente estuda, a gente trabalha, enfim, tem N situações. Mas nós deveríamos ser intencionais no nosso culto familiar. Não estou dizendo que você não pode ter cultos mais breves, mas nós temos que ter cultos em que a família se coloque diante do Senhor de fato e queira absorver ao máximo que o Senhor tem a dizer por meio da sua palavra. É disso que eu estou dizendo. E aí eu faço uma pergunta para você: quanto tempo faz que você não faz um culto familiar em que você estuda a Bíblia? Não é só a leitura do devocional. Não é só tirar o texto bíblico da caixinha de promessa. Tudo isso faz parte. De forma alguma, não estou diminuindo. São boas práticas. Mas nós não podemos ficar na superficialidade. Nós devemos ter momentos em que a família busca a Deus e cava na palavra de Deus.
para que os filhos vejam os pais sendo forjados pela palavra, para que o esposo veja a esposa sendo forjada na palavra, para que a esposa veja o esposo sendo forjado na palavra, para que os pais vejam os filhos crescendo na palavra. Quantos de nós têm tomado algum tempo na semana para estudar a Bíblia e tirar da Bíblia lições pertinentes para a realidade do lar? Realidade do lar. Não é o estudo da lição da escola sabatina. Nós extraímos, evidentemente, conceitos. Mas eu estou querendo dizer de situações específicas da casa. Buscar no Senhor respostas para situações que o lar está vivendo. Quantos têm feito isso? Quantos filhos têm visto os pais orar uns pelos outros? Quantos pais têm orado por seus filhos na presença dos filhos? Quantas vezes os filhos têm orado por seus pais? Então, não é somente uma questão de, olha, vamos nos reunir aqui e fazer uma oração. Repito, não estou diminuindo essa prática, mas eu acho que nós temos que crescer muito na maneira como nós temos edificado o nosso altar da família, porque a pressão que vem de fora é muito grande. E se nós não tivermos respostas bíblicas para refutar a pressão que vem de fora, os nossos lares serão tragados por aquilo que o inimigo tem forjado, tem preparado nas suas oficinas. Nós estamos vivendo um tempo em que precisamos deixar muito claro para todos os membros da casa que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Lamentavelmente, muitas famílias abrem a Bíblia juntas, somente quando estão na igreja e no sábado. Lamentavelmente, algumas famílias nem podem dizer que abrem a Bíblia todos juntos na igreja, porque um ou outro, no momento em que a Bíblia está aberta, está com o celular na mão, vendo qualquer outra coisa, menos a Bíblia. Queridos, se nós não formos disciplinados em relação a esse aspecto, não podemos esperar outro resultado que não seja um naufrágio espiritual dentro da nossa casa. Isso não tem que ver com alarmismo, isso tem que ver com a realidade. Isso tem que ver com aquilo que eu vejo quando eu visito pessoas. Quando eu sou acionado, porque algumas pessoas me procuram. Pastor, eu queria conversar. Eu estou passando por problemas na minha casa. E quando eu tenho possibilidade de ajudar, eu procuro ajudar. Nem sempre a gente consegue contemplar todos os casos. E uma das primeiras perguntas que eu faço, sabe qual que é? Como está o culto familiar? E até hoje, 100% dos casos, quando eu fiz essa pergunta, as pessoas responderam assim: nós não fazemos. 100%. Não teve nenhum caso em que havia um culto familiar em que a pessoa dissesse assim: olha, nós estamos passando por um grande problema. Coisas do dia a dia acontecem, fases da vida são mais tensas. E aí é que eu falo, quando nós estamos passando por fases tumultuadas na vida, nós devemos, como família, buscar a presença de Deus, buscar a orientação de Deus na palavra. Deve ser intencional. Evidentemente, queridos, eu sei que ao longo da semana às vezes é difícil fazer isso, mas nós temos uma sexta-feira à noite para fazer o pôr do sol. Por que não fazer um momento de estudo especial da palavra? Nós temos o sábado, por que não fazer? O domingo, muitas vezes, alguns aqui não trabalham aos domingos também, por que não fazer um momento de estudo da palavra? A gente tem tempo para tanta coisa. Queridos, nós não podemos ter uma visão superficial do altar da família, porque as iniciativas do inimigo não são superficiais. E o inimigo não tem trabalhado sem um propósito específico, que é nos destruir. Esses dias eu preguei um sermão a respeito de Efésios capítulo 6.
Efésios capítulo 6 traz a armadura do cristão. É um capítulo bonito, uma ilustração belíssima, apóstolo Paulo. E ali o apóstolo Paulo utiliza uma palavra, quando ele diz assim que a nossa luta não é contra carne e sangue. A palavra luta, o termo grego que ele usa ali, só é utilizado ali em todo o Novo Testamento. E sabe qual foi a palavra que o apóstolo Paulo escolheu para colocar ali? O significado da palavra é o seguinte: nós estamos em uma luta. Mas que tipo de luta é essa? É uma luta em que os oponentes, eles lutam até a morte de um deles. É uma luta de Coliseu. A nossa luta é contra um inimigo, e esse inimigo, ele quer a nossa morte. E ele só vai se contentar se ele conseguir nos matar. E ele tem matado pouco a pouco muitos cristãos dentro de casa. E é por isso que Efésios 6 fala da armadura do cristão, porque o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que ele diz assim, olha, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra os principados e potestades, ele diz tudo isso, e aí depois ele diz assim, mas nós temos uma armadura, Deus nos dá uma armadura, e se nós usarmos a armadura de Deus, nós seremos vitoriosos. Nós precisamos usar a armadura. Nós precisamos ajudar os membros da nossa casa a vestir a armadura. Eu gostaria de concluir a reflexão dessa noite lendo um texto de um livro que eu recomendo que todos leiam com muita atenção. Se você não puder comprar o livro, você tem ele acessível no smartphone, de graça. E esse livro deveria fazer parte de todo o lar dos membros da nossa igreja. Esse livro chama-se O Lar Adventista. E eu gostaria de ler um parágrafo que sintetiza um pouco disso que eu apresentei aqui, dessa reflexão. Isso foi escrito em 1912. Olha que interessante. Pais, tomai convosco vossos filhos em vossos exercícios espirituais. Ou seja, tragam os filhos para que eles estejam com você enquanto você está vivenciando a fé e vivenciando a devoção pessoal. No momento que você está estudando a Bíblia, no momento que você está orando, no momento que você está meditando, traga eles. Envolvei-os nos braços de vossa fé e consagrai-os a Cristo. Não permitais que coisa alguma vos leve a recuar da vossa responsabilidade de educá-los retamente. Não consintais que nenhum interesse secular vos induza a deixá-los para trás. E aqui, interesse secular. O que pode ser o interesse secular? O que pode ser o interesse secular? Um esporte pode ser o interesse secular. A televisão pode ser o interesse secular. Um filme pode ser o interesse secular. O celular pode ser um interesse secular. O trabalho. E às vezes até mesmo as atividades na igreja. Mas pastor, não é secular. Mas às vezes a gente age como se fosse. Nunca permitais que vossa vida cristã os isole de vós. Olha que interessante isso aqui. Nunca permitais que vossa vida cristã os isole de vós. Você já parou para pensar que a vida cristã pode isolar você do filho? E aqui eu amplio que a sua vida espiritual, que a sua vida cristã, isole você do cônjuge. Uma experiência apartada, uma experiência individualizada. E nós estamos vivendo esse período hoje, né? Nós estamos vivendo, hoje está tudo muito individualizado. Hoje cada um vai para o seu cômodo, vai para o seu canto, e ali ele... Esses dias eu vi uma imagem, e aqui deixo até dar as minhas felicitações, eu não sei quantas avós nós temos aqui, mas hoje é o dia das avós, eu não sei se você abraçou, beijou aí a sua avó, né? Deu um aconchego. Lá em casa, a minha mãe está morando com a gente, e hoje a Helena já deu as felicitações, né, para a vovó dela. Então, esses dias eu vi uma imagem que era uma imagem irônica, em que a vovó estava sentada
no sofá, sozinha. Quer dizer, acompanhada, mas sozinha. Porque ela estava ali quieta, e os netos ao lado dela, cada um com o seu smartphone. E aí a imagem dizia assim, eles foram visitar a avó porque a avó se sente sozinha. E a avó mesmo estava lá só como um detalhe a mais no sofá. Levai-os convosco ao Senhor, educai-lhes a mente para que familiarizem com a divina verdade. Como é que as pessoas vão se familiarizar com a divina verdade se essa divina verdade não fizer parte de mim? Eu me alimento para depois alimentar. Deixai-os associarem-se com os que amam a Deus. Levai-os ao povo de Deus como crianças, cujo caráter próprio para a eternidade estáis ajudando a edificar. Eu acho que isso aqui sintetiza um pouco daquilo que eu tentei dizer aqui. Se a religião não for uma religião prática, uma religião que cresça, que se aprofunde, uma religião em que aqueles que estão ao nosso redor nos vejam como pessoas que buscam crescer na graça, no conhecimento, na salvação de Jesus Cristo, dificilmente o nosso lar vai ser bem sucedido, irmãos. E a coisa está cada vez pior. Então, a gente faz um fim de semana da família, o objetivo não é somente ter programação, música boa, e nós temos música boa, nós temos a reunião do povo de Deus, e aquela coisa, aquela alegria. Não é só isso. Quando a gente se reúne para pensar a respeito desses assuntos, a gente tem que se reunir para refletir, para avaliar e para mudar. Esse é o propósito. Quando eu venho na igreja, se eu não tomo uma decisão de sair melhor do que eu entrei, então, por que eu estive aqui? Só para bater o cartão espiritual? Só para constar no céu que eu estive na programação? Deus não está preocupado com isso. A preocupação de Deus não é se você está na igreja. A preocupação de Deus é se você está em Cristo. A preocupação de Deus é se a Bíblia está em você. Essa é a preocupação. Tem muita gente que está na igreja e não está em Cristo. Lamentavelmente. Tem muita gente que está na igreja, mas parou de crescer espiritualmente. Quando eu digo que um lar tem problema, eu não estou culpando as pessoas e dizendo assim, olha, essas pessoas, todas elas estão erradas, estão afastadas de Deus. Não é essa carga que eu gostaria que você pensasse. Não é esse o caminho. Mas nós precisamos pensar um pouco, sim, se de fato a gente tem vivido tudo aquilo que a gente sabe que deveria viver. Se a gente tem colocado em prática. As lutas, elas vêm. Nós passamos por fases na vida. Existem momentos bons, existem momentos não tão bons. A diferença entre o lar que triunfa e o lar que não triunfa é que o lar que triunfa é aquele que, quando está diante de uma dificuldade, como família, busca, procura, se coloca nos pés de Jesus e deixa Jesus transformar a situação. Ouve a palavra e aplica a palavra. Agora, muitos lares passam pela dificuldade e, ao invés de buscar a Jesus, se afasta dele. Esse é o ponto. Então, esse fim de semana é um fim de semana de reflexão, é um fim de semana de decisões. Como você vai incorporar a palavra de Deus no dia a dia da sua casa? Como está o altar da família? Primeiro, se você não está fazendo nada, comece a fazer alguma coisa. Sistematize isso. Que seja 5 minutos por dia com a família reunida, mas que comece. Precisa começar de alguma maneira. Você começa com 5, depois vai para 10 minutos, depois você tem uma reflexão maior, você escolhe um dia na semana para algo diferente, pode ser uma sexta-feira, um sábado, nós vamos estudar esse livro. Olha, nós vamos entender o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto. Nós vamos nos aprofundar, nós vamos pegar um livro do Espírito de Profecia, você pode pegar o Lar Adventista, por que não ler? São capítulos curtos. Por que não ler em família e colocar em prática? Eu espero que a reflexão dessa noite sirva para... Isso é uma reflexão para todos nós, eu não me coloco acima de ninguém aqui. De ninguém. Deus sabe de como eu tenho olhado para minha filha hoje e falado assim, como eu posso ser melhor pai para ela.
A paternidade nos obriga a ser uma melhor versão de nós mesmos todos os dias. E é duro isso, sabia? Eu não sabia que era tão duro assim. Mas eu falo assim, eu tenho que mudar isso aqui. Porque eu não quero que minha filha tenha essa reação. Eu não estou dizendo nada horroroso. Olha, o pastor está confessando aqui um grande pecado. Então a gente precisa ser melhor. Será que a gente consegue tomar uma decisão nessa direção hoje? Será que a gente pode sair daqui essa noite dizendo assim, Senhor, a minha casa, ela ainda não é o céu, mas eu quero que ela seja um pedaço dele. E eu quero colocar em prática os princípios da tua palavra na minha casa. Eu quero reavaliar o altar da minha casa. Se esse altar ele não está em pé, eu quero restaurar o altar. Eu quero que a palavra primeiro esteja no meu coração para que eu possa compartilhar e inculcar a palavra naqueles que estão ao meu redor, nos meus filhos especialmente. Quero responder aos desafios que os meus filhos, que a minha esposa ou que o meu esposo estão vivendo agora com a ajuda da palavra. Será que nós podemos assumir esse compromisso essa noite? Quantos gostariam de assumir esse compromisso? Posso ver as mãos levantadas? Posso orar com você? Posso orar com você com as mãos levantadas? Pai, nós levantamos a nossa mão nesse momento para assumir um compromisso com o Senhor. Nós queremos que a nossa família seja blindada por Ti. Mas para isso, Pai, nós Te pedimos que nos ajudes a manter o altar edificado. Nos ajuda, Pai, a manter um altar que honre e exalte o nome do Senhor todos os dias em nossa casa. Cada casa tem a sua dinâmica. Longe de mim aqui, Senhor, querer impor alguma coisa. Mas nós precisamos ter um momento do altar bem estabelecido em nossa casa. Precisamos ter um momento em que a Tua palavra é aberta, em que o Cordeiro de Deus é exaltado, em que nós nos lançamos nos Teus pés para entregar aquilo que nós somos e aquilo que nós temos ao Senhor. Nós queremos ser moldados por Ti, Pai. A Tua palavra nos diz que nós estamos nos aproximando do tempo do fim, nós estamos no tempo do fim, nós estamos nos aproximando da volta de Jesus. E nós queremos que a nossa família esteja em pé diante do Cordeiro. Que ninguém fique para trás, Senhor. O desejo do nosso coração é que todos os elementos da nossa casa estejam em pé e recebam das mãos do Senhor a coroa da vida. Ajuda-nos, Pai, naquilo que está sob nossa responsabilidade, que a vida cristã seja uma realidade em nossa casa. E que nós experimentemos a plenitude das Tuas bênçãos dentro do lar que o Senhor nos deu. Estas bênçãos nós Te pedimos e as agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor.